Então, nesse primeiro vídeo, a gente discute matriz de transformação linear. Ao contrário do que a gente fez na semana passada, a gente vai considerar o caso mais geral, em que você tem em que a gente escolhe uma base para o domínio da transformação linear e uma base para o contradomínio que não tem que ser a base canônica. O que a gente viu até agora foi construir a matriz no caso em que na partida e na chegada, no domínio e contradomínio, o que a gente tem nos dois casos é a base canônica que a gente está pegando. Agora eu vou considerar o caso geral, em que eu escolho uma base para o domínio e uma outra base para o contradomínio, e essas bases podem ser quaisquer bases que a gente escolha. Então a notação ao longo desse vídeo vai ser a seguinte: T de Rn e Rm é uma transformação linear, alfa de 1Un é uma base do domínio, e beta de W1, Wm é uma base do contradomínio, do Rm. Então, pega um vetor qualquer, V no Rn. Bom, como um N é uma base do Rn, é o alfa, que eu chamei de alfa no slide anterior, eu posso escrever V como combinação linear desses vetores. Então, V é uma combinação linear dos vetores U1N, coeficientes P1, Bn. Aplico a transformação T em V, uso o fato de que a transformação é linear, então espalho sobre a soma e puxo os coeficientes para fora. Agora, o T de 1 a T de 1N são vetores do Rm. Eu posso escrever esses vetores nas coordenadas que eu quiser. Eu vou escolher escrever esses vetores diretamente em coordenadas na base beta, que é a base de chegada que eu escolhi para o contradomínio. Então, digamos que T de 1 na base beta seja A1 até a M1, e assim por diante até T de 1N na base beta, que vai ser A1N até a MN. Então, posso substituir isso no lugar dos vetores, porque eu estou olhando para a representação de todos eles na base beta. Note que o que eu estou olhando é T de V na base beta agora, não simplesmente T de V, porque as coordenadas que eu peguei para cada um dos vetores T de 1 até T de 1N são coordenadas na base beta. Só que eu quero achar uma fórmula matricial. Então não é muito conveniente ficar com os vetores representados assim. Eu prefiro representar eles como vetores coluna, porque isso diretamente me diz que essa matriz que está escrita aí pode ser reescrita na forma a matriz dos coeficientes A1, A1N, AM1, AMN, multiplicada pela matriz coluna B1, Bn. Só que B1, Bn, como B1, Bn são os coeficientes que a gente usou na hora que a gente escreveu V, como combinação dos vetores A1, U1N, e os vetores U1N são os vetores da base alfa. Consequentemente, B1, Bn, na verdade, é o vetor de coordenadas de V relativamente à base alfa. Então, isso aqui é o vetor de coordenadas de V na base alfa. T de V na base beta é o que a gente quer, e a matriz a gente vai denotar por T de alfa beta. Lembrando sempre que eu escrevo as matrizes na ordem em que elas aparecem. Alfa é a base... Eu escrevo as matrizes, desculpe. Eu escrevo as bases na ordem que elas aparecem na notação de T. Então, alfa é a base do domínio, beta é a base do contradomínio. Eu posso resumir tudo isso de uma maneira mais compacta, escrevendo o seguinte. Então, relembrando, T de Rn e Rm é uma transformação linear, alfa é uma base da partida, beta é uma base da chegada. Então, se você pega V no Rn, T de V na base beta, a gente viu no slide anterior, se escreve como T de alfa para beta, a matriz da transformação T de alfa para beta, vezes o vetor de coordenadas de V na base alfa. A matriz T alfa-beta é a matriz que a gente obtém escrevendo nas colunas, como a gente viu, os coeficientes da representação de T de 1, T de 2 até T de 1N na base beta. Então você pega o 1, transforma por T, pega os coeficientes, as coordenadas desse vetor na base beta, escreve na primeira coluna. Pega o 2, calcula T de 2, pega os coeficientes, as coordenadas na base beta desse vetor, escreve na segunda coluna. E assim até T de 1N. Então vamos fazer um exemplo. Digamos que T de R4 para R3 seja a transformação linear definida por T de x1, x2, x3, x4, vai em x1 menos x3, x2 menos x4, e na soma, na terceira coordenada, a soma de todas as entradas do vetor x1, x2, x3, x4. Eu vou pegar para a base da partida, para a base do domínio,
a base formada pelos vetores 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, menos 1, 0, 1. E para o contradomínio, eu vou pegar a base 1 raiz de 2, 1, 1, 0, 1 raiz de 2, 1 menos 1, 0, 0, 0, 1. Note que a base do domínio não é uma base ortonormal, mas a base do contradomínio é. E eu tive cuidado de escolher a base do contradomínio como sendo ortonormal para ficar fácil de calcular as coordenadas dos vetores T de 1, 1, 0, 0, T de 1, 0, 1, 0 e assim por diante, relativamente à base beta. Então, antes de fazer T de alfa beta, vamos calcular T de alfa epsilon. Ou seja, eu quero descobrir quem é a matriz que recebe, quando você multiplica ela pelas coordenadas de um vetor na base alfa, ela devolve esse vetor transformado em coordenadas na base beta, na base canônica. Então, ela pega o vetor que você deu, escrito em coordenadas na base alfa, aplica t a esse vetor, e o resultado de t desse vetor, ela devolve escrito na canônica. Tá? Pelo que a gente viu, o que a gente tem que fazer é colocar nas colunas da matriz a transformada do primeiro vetor da base alfa, a transformada do segundo da base alfa, a transformada do terceiro vetor da base alfa e assim por diante nas 4 colunas. Bom, a matriz, a transformação, a fórmula de transformação está dada aí. Lembra que quando não é dito nada sobre a fórmula de transformação, todas as coordenadas estão relativamente à base canônica. Então, x1, x2, x3, x4 significam coordenadas em relação à canônica. E na saída, x1 menos x3, x2 menos x4 e a soma x1 mais x2 mais x3 mais x4 são as 3 coordenadas do vetor t de x1, x2, x3, x4 relativamente à base canônica. E a base alfa, as coordenadas de cada um dos vetores da base alfa também é dado em termos da canônica. Bom, eu vou ter que calcular a transformada de cada um desses vetores da base. Por exemplo, eu calculo t de 1, 1, 0, 0. Bom, é mole, porque isso dá 1 menos 0 dá 1, 1 menos 0 dá 1, e a soma de todas as coordenadas dá 2. Então, esse vetor deu 1, 1, 2. No caso de 1, 0, 1, 0, vai dar, bom, 1 menos 1 vai dar 0, 0 menos 0 vai dar 0, e a soma de tudo vai dar 2. Então, fica 0, 0, 2. Para o vetor 0, 0, 1, 1, vai dar menos 1, menos 1, 2, e para o vetor 0, menos 1, 0, 1, vai dar 0, menos 2, 0. Vamos repetir isso aqui, porque a gente vai precisar desses vetores para escrever a matriz T de alfa beta. T de alfa epsilon. Então, T de alfa epsilon, como as coordenadas 1, 1, 2, 0, 0, 2 e assim por diante, são coordenadas em termos da base canônica, então é fácil obter T de alfa epsilon. Tudo que eu tenho que fazer é escrever os vetores 1, 1, 2, 0, 0, 2 nas colunas da matriz. Então, 1, 1, 2 vai para a primeira coluna, 0, 0, 2 para a segunda, menos 1, menos 1, 2 para a terceira e 0, menos 2, 0 para a última. Lembrando que os vetores têm que aparecer na ordem, nas colunas, você tem que escrever os transformados dos vetores na ordem que eles aparecem na base alfa. Então, 1, 1, 1, 0, 0 é o primeiro vetor. Então, a transformada desse vetor tem que aparecer na primeira coluna. 1, 0, 1, 0 é o segundo vetor. Então, a transformada dele na segunda coluna. E assim por diante até o final. Passando agora a T de alfa beta, bom, eu vou ter que utilizar o que eu já calculei, que é a imagem de cada um desses vetores. Só que eu preciso das imagens relativamente à base beta, que é essa base que está aí. Então, na verdade, eu tenho que calcular as coordenadas de cada um desses vetores. Bom, como a base beta é uma base ortonormal, para calcular as coordenadas, tudo que a gente tem que fazer é pegar o vetor, digamos, o primeiro, 1, 1, 2, e fazer o produto interno dele por cada um dos vetores da base beta. Isso me dá as coordenadas de 1, 1, 2 relativamente à base beta. Então, fazendo para 1, 1, 2, eu vou ter, na primeira coordenada vai dar o produto interno de 1, 1, 2 com 1 raiz de 2, 1, 1, 0, que vai dar 2 sobre raiz de 2. A segunda coordenada vai dar o produto interno de 1, 1, 2 com 1 raiz de 2, 1 menos 1, 0, então vai dar 0. E no último, o produto interno de 1, 1, 2 com 0, 0, 1 vai dar 2. Então, eu descobri que t de 1, 1, 0, 0 é 2 sobre raiz de 2, 0, 2. Fazendo a mesma coisa com 0, 0, 2, bom, é mole, porque quando você faz o produto interno com os dois primeiros vetores da base beta, o que dá é 0, e com o último vetor dá 2. Então, aqui fica simplesmente 0, 0, 2. Fazendo agora com o terceiro vetor, que é menos 1, 2,
vai dar 0, primeira coordenada, a segunda coordenada vai dar 2 raiz de 2 e a terceira coordenada vai dar 2. Não, eu falei errado, né? Menos 1, na primeira coordenada vai dar menos 2 raiz de 2, na segunda coordenada que vai dar 0. E na terceira coordenada vai dar 2. E finalmente, para o último vetor, quando você faz o produto interno, dá menos 2 sobre raiz de 2, 2 sobre raiz de 2, 0. Então, repetindo as coordenadas de cada um desses vetores, dos transformados de 1, 0, 0 e assim por diante, no próximo slide, a gente pode agora montar T de alfa beta, porque T de alfa beta é obtida colocando os vetores nas colunas. Lembrando que, mais uma vez, você precisa respeitar a ordem que os vetores aparecem na base alfa. Então, 1, 1, 0, 0 era o primeiro, então o transformado dele tem que aparecer em coordenadas na base beta na primeira coluna. 1, 0, 1, 0 era o segundo, então o transformado dele por T em coordenadas na base beta tem que aparecer na segunda coluna. E assim por diante para os outros dois vetores. E com isso a gente obtém a matriz T de alfa beta. Então no próximo vídeo a gente vai ver como fazer mudança de base. A gente vai começar a estudar mudança de base no caso de transformações em espaços de qualquer dimensão, não somente dimensão 2, que foi o caso que a gente viu originalmente.